Nós vamos ver agora como funciona as licenças do CIMAC Web. Vamos entender. A princípio, a gente tem que entender que são dois tipos de licença. Uma licença que nós chamamos de licença FIT e a outra Prime. Mas o que diferencia uma licença FIT de uma licença Prime? Esse é o nosso objetivo dessa aula. Bem, as distribuições das licenças, nós temos retaguarda, frente de caixa e funcionalidade. É assim que o software funciona. Né? O que é a retaguarda? A retaguarda é a parte do sistema onde são feitos os cadastros, a entrada dos produtos, o XML das notas do produto, de compra, ele é lançado. A gestão do produto é feita na retaguarda, a gestão financeira, os relatórios, tudo é emitido nessa estrutura de retaguarda. Nós temos uma outra estrutura que é a estrutura de frente de caixa. O que é a frente de caixa? É a parte do sistema onde a venda é feita. Né? A venda, a NFE, NFCE, um orçamento. Então, tudo é feito nessa frente de caixa. Então, o sistema ele tem a parte da retaguarda, a parte da frente de caixa. E tem uma outra estrutura na licença do CIMAC, que é a estrutura de funcionalidades. São recursos adicionais em função do segmento, que não necessariamente toda empresa é obrigada a usar, mas a empresa pode adquirir essa funcionalidade. Vou dar um exemplo. Uma empresa ela resolve emitir etiqueta. Então, ela vai comprar essa funcionalidade de emissão de etiqueta. Então, essa é uma funcionalidade. Né? Então, a distribuição da licença, nós temos a estrutura de retaguarda, a estrutura de frente de caixa, a estrutura de funcionalidade. Quando eu falo em retaguarda, a retaguarda ela tem uma divisão. É por isso que a gente mostrou no começo a chamada licença FIT e licença Prime. Então, a retaguarda, a gente tem a retaguarda que a gente chama de retaguarda FIT e retaguarda Prime. Bem, por que tem essa divisão? É uma questão financeira. Tá? Então, o cliente ele pode adquirir uma retaguarda FIT, uma empresa pequena, e quando a empresa for crescendo, pode migrar para uma retaguarda Prime. Quer dizer, o custo dele operacional, o custo que ele paga para a Max System é um custo menor. Diferença de preço da FIT para a Prime. Tá? E o que você tem de recurso dentro da licença FIT? Licença FIT e licença Prime. Você percebe que tem alguns recursos, até aqui os recursos são iguais. Né? Por exemplo, cadastro, gestão de produto, NFE, NFCE, NFE de entrada, assessor gerencial, relatório, envio automático para o contador, gestão multiempresa. Tudo isso aqui faz parte tanto da licença FIT como da licença Prime. Agora, quando eu penso em licença Prime, basicamente, se você observar os recursos que eu tenho adicionais na licença Prime, eu tenho, por exemplo, gestão de troca, a gestão de preço, gestão de caixa individual, gestão financeira. Então, se o cliente quer controlar o financeiro, quanto você pagar, quanto você receber, assim por diante, ele tem que ter que tipo de licença? Licença Prime. Se o cliente não tem controle financeiro, não faz a gestão de troca, de preço, não faz a gestão de caixa individual, abre e fecha a caixa, então ele usa a licença FIT, a licença mais enxuta. Então, essa é a diferença da FIT e da Prime em relação à retaguarda. Então, a retaguarda tem essa diferenciação e esse recurso que você tem. Tá? E aí nós temos uma outra situação, que é a situação do frente de caixa. Que nós falamos que, estão recordando, a gente tem uma estrutura de retaguarda, aí você tem a retaguarda FIT e retaguarda Prime. Aí você tem o frente de caixa e funcionalidades. Então, para essa estrutura aqui, o frente de caixa. Então, no frente de caixa, eu tenho três tipos de frente de caixa. Eu tenho um PDV Web, que é onde eu posso fazer as vendas, porque qual o objetivo de frente de caixa? O objetivo de frente de caixa é fazer emissão dos documentos fiscais, fazer as vendas, orçamento e assim por diante. Então, eu tenho um PDV Web, que é onde eu utilizo o próprio browser, o próprio navegador para fazer o lançamento. Eu tenho um PDV Mobile, que é onde eu posso usar um smartphone, posso usar um tablet, posso usar uma maquininha smart. Então, aí já é uma estrutura móvel. E eu tenho o PDV Win, que é onde eu utilizo um computador mesmo. Tá? Você vai no supermercado, por exemplo, tem aquela tela, aquele checkout lá, aquilo é um PDV Win. Então, eu tenho essas três possibilidades de frente de caixa. Agora, o que diferencia um frente de caixa do outro? É o que faz e que estrutura usa. Tá? Então, alguns têm mais recursos que o outro. Por exemplo, se você observar aqui, olha, os três frentes de caixa, ele faz NFE e NFCE. Os três frentes de caixa são ligados com o Pix e MAC. O 3 frente de caixa tem integração com o leitor de código de barra. Né? Os 3 frente de caixa pode gerar DAV. Só que, se eu penso, por exemplo, em TEF embarcado, né, que é o TEF, aí eu só posso utilizar o TEF no frente de caixa PDV Win.
o TF embarcado. Integração com balança, só o PDV-WIN. Então, tem essa estrutura aqui nos frentes de caixa. E aí, depois na minha estrutura lá, que eu já tenho aqui a estrutura passei por estrutura de retaguarda, de frente de caixa e de funcionalidades. E aí, na estrutura de funcionalidades, eu tenho a mais que uma empresa pode utilizar, que não faz parte da licença FIT nem da licença Prime, e que não faz parte da estrutura de frente de caixa. Então, tem uma série de coisas. Por exemplo, caixa central para a empresa. Você vai, por exemplo, numa papelaria. Via de regra, você compra no balcão ali, faz um orçamento para você, um pedido, e você vai no caixa lá e paga. Então, isso chama-se caixa central. É uma funcionalidade. Tá? Boleto, kit, tabela de preço adicional, grade de produto, rastreamento. Tá? Então, tem coisas que são funcionalidades a mais dentro da licença do CIMAC que você pode colocar. Né? O que diferencia essa questão aqui? Por que tem as funcionalidades adicionais? Porque a funcionalidade adicional também varia em função de preço. Cada funcionalidade dessa tem um preço diferente. Então, a composição do preço que um cliente paga para a Max System ou paga para um canal, a composição é que tipo de retaguarda usa? FIT Prime. E que tipo de frente de caixa que ele usa? E quais são as funcionalidades que ele usa? E para quem é suporte, ele tem que entender o que foi liberado para aquele cliente, para ele poder implantar para aquele cliente aquilo que está no pedido do cliente, aquilo que o cliente quer que implante. Tá? Então, por isso essa estrutura aqui. E aí, alguns detalhes, por exemplo, em relação à frente de caixa. Quando você pensa em frente de caixa, ele é comercializado uma licença para cada terminal. Tá? Por exemplo, eu tenho um supermercado que tem 3 checkouts. Tá? Então, eu vou para cada checkout daquele, eu vou vender uma licença. Então, cada checkout daquele tem uma licença PDV-WIN. Eu tenho um supermercado que tem 2 checkouts e vai usar 2 celulares, tá? ou 2 tablets para fazer um papa-fila, uma coisa assim. Então, eu tenho que vender 2 PDV-WIN com 2 PDV Mobile, né? Para colocar o dispositivo. Para cada dispositivo que utiliza em frente de caixa, ele vai ter uma licença específica para ele. A mesma coisa acontece com o PDV Web. Apesar do PDV Web ser um browser, né? Então, vamos supor que uma empresa tenha lá, utilize o browser para fazer a venda. Só que, simultaneamente, eu consigo fazer uma pessoa só utilizar. Mas vamos supor que essa empresa funciona assim. Uma pessoa viaja, o dono está em casa, o funcionário está na loja fazendo venda, os dois querem fazer ao mesmo tempo. Então, se 2 pessoas querem fazer simultaneamente, aí tem que ter 2 frentes de caixa do PDV Web. Agora, se for uma por vez, tudo bem. Não interessa a máquina que ele está usando. Tá? Então, ele está usando a máquina de casa, está fazendo venda. Se tem uma licença só, naquele momento ele faz. Fechou a tela de venda, a loja pode fazer a venda. Então, frente de caixa tem essas nuances. Né? Se você for usar PDV Web, várias pessoas usando ao mesmo tempo para fazer venda e não para poder utilizar, fazer cadastro, tirar relatório, não. Aí é livre, aí é navegador, aí é web. Então, tem esse detalhezinho em relação ao frente de caixa. Vamos trabalhar com algumas situações aqui. Eu propus algumas situações, por exemplo, isso aqui é uma loja de artigo de vestuário, só para você entender. Essa loja ele tem um terminal de caixa, emite etiqueta e usa referência e grades. Existe uma documentação aqui que ajuda a gente a formar qual é a licença que vai se vender para essa empresa. Né? Então, você tem aqui, aí você começa a fazer a análise. Um terminal de caixa, emite etiqueta, usa referência e grades. Tá? Aí você vai analisar aqui qual a licença de retaguarda que você vai oferecer, a FIT ou a Prime. Tá? Você percebe que a única coisa que ele faz aqui, olha, emite etiquetas, referência e grade. Ele faz cadastro, ele não tem financeiro. Então, se ele não tem financeiro, a base é essa, né? A licença dele é FIT. Então, você já coloca aqui, foi o que a gente colocou. Retaguarda é FIT. A frente de caixa. Quantas frentes de caixa? Assim, um terminal de caixa web. Então, ele tem um terminal web. Tá aí, um terminal de caixa web. Tá aqui, é a licença dele. O PDV, a licença dele é um terminal web. E aí você tem uma outra situação, que são as funcionalidades que ele tem. Ele faz assim, emite etiqueta, usa referência e grade produto. Então, se emite etiqueta, ele vai ter que ter uma funcionalidade chamada etiqueta. Então, está aqui, funcionalidade. Aí você vai para outra página aqui. Nesse documento você tem acesso, faz parte do seu treinamento. Então, você vai olhar
vai olhar o documento e falar, ele emite etiqueta. Geração de etiqueta, tá aqui, ó, geração de etiqueta de preço e código. Então tem que colocar essa funcionalidade para ele. Aqui outra funcionalidade que ele tem. Ele tem a funcionalidade aqui de usar referência e grade de produto. Usa referência. Então, ele usa aqui, ó, tabela de preço e códigos adicionais, que ele pode usar a referência, tá aqui. Usar referência, ele tem que usar essa funcionalidade aqui. E ele também usa a grade de produto. Ele vai usar essa funcionalidade aqui, que é a funcionalidade da grade de produtos. Aqui na distribuição, você está vendo que o que é relacionado com o produto está tudo agrupado aqui, ó, grade de produto, gestão de grade de produto. Está bem aqui. Então, você percebeu que a partir daqui você formou o que vai ser comercializado para o cliente. Olha, vai ser uma retaguarda FIT, uma frente de caixa PDV Web, um terminal só, e essas funcionalidades aqui. Por que isso é importante? Você olha dos dois lados. Do ponto de vista comercial, vai dizer quanto é que o cliente vai pagar. Do ponto de vista de suporte, vai ver o que se vai implantar naquele cliente, o que aquele cliente está utilizando o sistema. Você vai implantar só aquilo que o comercial vendeu. Então, essa casadinha tem que existir. Tanto a estrutura comercial da empresa como a estrutura de suporte tem que entender como funciona a licença. O funcionamento da licença é importante, tanto para quem vende como para quem implanta. Por quê? Porque você vai entender o que o cliente está usando, entender as funcionalidades que ele tem, e até, se for preciso, lá no momento que você está implantando, você descobre que o cliente quer uma outra coisa a mais. Né? E aí, se precisar de uma coisa a mais, você vai conversar com a estrutura comercial da empresa para poder vender aquela coisa a mais para o cliente. Ou, na realidade, você mesmo pode vender, o técnico mesmo vende e depois o cliente ele faz o acerto comercial com a empresa. Então, isso aqui é um exemplo, a loja de artigo vestuário. Mas vamos melhorar um pouco essa loja aqui. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que essa loja ela tem um terminal para cadastrar produtos e gestão, ela tem um terminal de caixa web, ela emite etiqueta, ela usa referência, usa grade de produto, controla a troca e caixa individual. Se você observar aqui, olha, da primeira especificação, aqui eu estou emitindo etiqueta, referência, grade de produto e um terminal de caixa web. O que mudou aqui? Aí eu tenho um terminal de caixa web, ele emite etiqueta, usa referência e grade de produto. Até aqui repetiu o que está lá naquela loja anterior. Só que agora eu tenho algumas novidades aqui. Ele controla trocas e caixa individual. E eu tenho um terminal para cadastrar produtos e gestão. Tá? O que eu vou ter que colocar mais na minha empresa? Então, se eu controlo troca e caixa individual, aí você vem aqui para entender a estrutura do sistema. Tá? Olha, qual tipo de retaguarda que vai controlar a troca e caixa individual? Você percebeu que aqui marcou que é a Prime. A Prime está aqui, aí caixa individual, a Prime está aqui também. Né? Então, agora, eu não vou vender a licença FIT para ele. Né? E também não vou instalar a licença FIT, porque não vai atender a necessidade do cliente. Eu vou instalar uma Prime, que a Prime comporta a gestão de troca, que o cliente quer lá fazer troca, e a questão de caixa do cliente. E aí eu já mudei aqui, olha, Prime. O que eu coloquei mais aqui? Aqui acrescentou mais alguma coisa, funcionalidade? Tem alguma coisa a mais? Não. Ele continua fazendo etiqueta, tabela de preço, código adicional e grade de produto. A mesma coisa que ele fazia aqui na licença anterior. Então a licença anterior dele aqui, ó, mesma coisa que ele fazia aqui, ele faz aqui nessa licença. O que muda a Prime é porque entrou o controle de troca e o caixa individual. E o frente de caixa? Aqui está falando que é um terminal só. Mas aqui está dizendo um terminal para cadastrar produto e um terminal de caixa web. Na realidade, esse terminal para cadastrar produto ele não existe. É browser. Ele pode cadastrar o produto à vontade. Isso faz parte da estrutura do CIMAC, que é um sistema web. Agora, para vender, ele tem um terminal de caixa. Então, ele continua só com um terminal de caixa. Ele não está usando dois terminais para vender. Então, esse terminal aqui, para cadastrar produto, ele não é cobrado do cliente, não tem licença para ele. Porque no momento que ele acessou o sistema web, ele já está disponível o terminal. Tá? Vamos passar para um outro exemplo aqui. Supermercado. Então, eu tenho 3 checkouts. Tá? Aí possui TEF embarcado, possui 3 balanças, emite etiqueta, emite NFC em contingência, busca o XML de entrada automaticamente. Aí você tem uma estrutura diferente aqui da empresa. Tá? Mas olha que você não tem aqui nenhuma menção relacionada com o financeiro. Tá? Você aqui não vê falar, aqui olha, porque você faz por exclusão, não vê falar, por exemplo, de gestão de troca, não vê falar de gestão financeira, de gestão de preço. Então, se ele simplesmente faz o cadastro de produto, faz a gestão do produto, né? Tudo isso a licença FIT atende. Então, a licença FIT atende. Tá? Agora, depois eu vou ver que frente de caixa que ele vai usar. Está falando que ele tem 3 checkouts.
Se tem Trace Checkout possui TEF embarcado, você vai observar que essa licença para possuir TEF embarcado e supermercado tem que ser a licença Windows, né? Porque aqui, ó, TEF embarcado Windows. Então você tem aqui a licença Windows TEF embarcado. Ok? E aí você tem essa visão. Então, TEF embarcado, você sabe que é o Windows. Então, 3 terminais, 3 checkouts dele tem que ser PDV Win. Né? Possui 3 balanças, não tem problema. Né? As 3 balanças conversam, a integração com balança já existe. Normalmente, aqui está dizendo, ó, na licença aqui, está dizendo integração com balança. Está dizendo aqui que está integrado com balança. Então, isso aqui já faz parte da estrutura do PDV Win. E aí eu tenho mais algumas coisas aqui no enunciado. Eu tenho, por exemplo, emite etiqueta, emite NFC em contingência, busca o XML de entrada automaticamente. Tá? Aí, se emite etiqueta, emite NFC e busca o XML, isso aqui são funcionalidades que não estão incluídos aqui na retaguarda. Ó, não está na retaguarda, são funcionalidades. Mesmo sendo na retaguarda FIT, aí eu posso usar funcionalidades. Por exemplo, emite etiqueta. Então, olha, geração de etiqueta, vou ter que colocar essa funcionalidade aqui. Ele usa lá a contingenciamento de NFC. Está escrito aqui, ó, contingência de NFC. Né? Que é para a nota ela ser emitida offline, para quando se tiver problema com a internet, etc. e tal. E aí eu vou colocar também essa funcionalidade aqui. E ele tem também aqui, busca os ML de entrada automaticamente. Aí tem uma funcionalidade aqui que serve para isso. Tá? Só que ela está aqui na tabela, ela tem um nome diferente, chama-se MDE. Né? Então está aqui, ó, busca automática das NFE emitidas pela empresa, manifestação do destinatário. Isso aqui é para manifestar, tem toda uma estrutura. Né? É lógico que a gente vai evoluindo no treinamento, você vai conseguir entender isso aqui. Né? Pode ser que você já entenda, então ficou bem fácil. Mas quem está começando agora é só para entender que está entendendo a estrutura da licença, tudo que se faz. Depois, se isso aqui caiu para você implantar para um cliente, né, você vai ter o treinamento adequado para implantar. Mas nesse momento você tem que entender qual a estrutura do cliente, o que o cliente tem lá. Então você percebeu, a licença FIT, um 3 PDV Win, e tem essas funcionalidades aqui. Eu posso pegar um supermercado e mudar um pouco aqui o meu enunciado. Estou dizendo, 3 checkout, possui TEF embarcado, possui 3 balanças, emite etiqueta, emite NFC, busca os MLs. Só que eu acrescentei algumas coisas aqui a mais na minha necessidade como supermercado. Eu preciso de formar preço, eu preciso de fazer gerenciamento de caixa e eu preciso gerenciar promoções. Tá? Então você percebe que aqui, no momento que eu vou utilizar a formação de preço, que é o gerenciamento de preço, fazer abertura de fechamento de caixa, aí uma licença FIT já não serve para mim. Tá? Eu tenho que pensar numa licença diferente. A FIT já não serve, porque a FIT não faz gestão de preço, nem faz gestão de caixa individual. Então eu vou ter que pensar na licença Prime. Tá? Então esse supermercado agora tem a licença Prime. Frente de caixa continua a mesma coisa. Tá? Continua o PDV Windows, né? No checkout. E tem um detalhe a mais aqui, ele vai gerenciar promoções. Então, além de eu colocar aquela gestão de etiqueta ali, contingenciamento, MDE, eu tenho que pensar aqui que tem uma funcionalidade a mais para eu poder incluir na licença dele. Qual funcionalidade é essa? Então, a gestão de promoções. Tá? Entendendo que tudo isso impacta na questão de valor. Questão de valor da licença. E isso do ponto de vista comercial. Do ponto de vista técnico, impacta no tipo de treinamento que você vai dar. Quais são as configurações que você vai fazer. Então, a estrutura, entender a estrutura da licença do CIMAC, ela é muito importante. No seu material de treinamento, no guia da formação, tem ali uns desafios para você, tem ali uns exercícios para você fazer, você vai conseguir fazer o exercício e se for preciso, assiste a aula várias vezes, pausa para fazer o exercício. E uma outra coisa que você tem que buscar no EAD CIMAC é esse documento aqui, a distribuição da licença, que vai te ajudar E só um detalhe, esse documento é importante, porque o que vai acontecer? Esse documento aqui, ele vai ser sempre atualizado. Talvez a aula não seja atualizada. Né? Vou te dar um exemplo aqui, olha. Aqui na aula que eu acabando de passar para vocês, eu disse aqui, olha, para vocês que promoções, cashback não está aqui no PDV Web e no PDV Mobile. Aqui na documentação já está. Tá? Só para mostrar para você que sempre você tem que guiar essa aula, você pode assistir ela em qualquer momento, mas o que vai acontecer é que a documentação ela vai atualizando, porque novos recursos vão sendo incluídos aqui na documentação. Né? Então, assim, se você assistir a aula daqui a um ano,
você vai, na documentação, pode ser que alguma coisa foi incluída. Aqui, por exemplo, foi incluído esses dois recursos aqui a mais. Ó. Agora o PDV Web com o PDV Mobile também estão trabalhando com promoção. Então, tem essas questões, eu estou te mostrando um exemplo para você poder entender durante todo esse treinamento, né, que variações podem acontecer. E quando tiver uma documentação de referência, aí você trabalhar com essa documentação de referência. Bem, o objetivo nosso, então, foi entender como é a estrutura da distribuição das licenças, retaguarda, eu tenho a FIT e tenho a Prime, entender que isso pode variar. O frente de caixa, eu posso também ter frente de caixa diferente, depende do que o cliente for utilizar, e eu posso ter várias funcionalidades em função do segmento do cliente. Então, esse foi o objetivo básico dessa nossa aula.